Volume 8, Capítulo 3, Negociadora. Shelry. Níveis e equipamentos atuais. Mestra Ferreira nível 32. Equipamento. Lança de aço poderosa. Cota de malha. Capacete de couro endurecido. Luvas de couro endurecido. Botas de couro endurecido. Miçanga sacrificial. Entrega o terceiro espelho Palmasque ao Duque durante o intervalo matinal da exploração do labirinto. Claro que não trouxe Roxane comigo de novo. A última coisa que quero é que o Duque a olhe com aqueles olhos de menino bonitinho, então ela ficou em casa com Shelry e Miriam. Em bode, recebi o pagamento pelos 3 espelhos, além de mais uma coisa. A encomenda de mais 3 espelhos. Quando tudo isso foi resolvido, voltei para casa e preparei os colares de âmbar novamente. Afinal, antes de comprarmos mais espelhos Palmasque, precisamos nos preparar direito. Quando tudo estava pronto, fui até a guilda dos aventureiros de bode e fui até a loja do mercador de âmbar. Bem-vindo, senhor cliente. Infelizmente, não temos pedras preciosas de âmbar bruto disponíveis no momento. É realmente uma pena. Felizmente, vim aqui hoje com um assunto completamente diferente. Quero comprar um colar. Muito bem. Entre, por favor. O velho com orelhas de gato nos leva para dentro do prédio. Vou deixar a escolha do colar para vocês 3. Certamente. Por favor, deixe comigo. Ok, desço. Enquanto sigo o velho, instruo as garotas a escolherem o colar. Da última vez, você nos mostrou um colar que, segundo você, continha o melhor âmbar que você obteve nos últimos anos. Esse colar ainda está disponível para compra? Antes de se sentar, Shelry toma a iniciativa e pergunta ao comerciante sobre o colar que ele nos mostrou em nossa última visita. Claro. Aqui está. O velho corre para trás do balcão e nos traz o colar em questão. Sim, é esse o mesmo colar que Shelry pediu outro dia, aquele com o olho de gato que supostamente ficaria bem em Miriam. É maravilhoso, de fato. Essa cor, essa transparência, é certamente a joia de âmbar da mais alta qualidade e grau. Shelry pega o colar e o elogia. Tudo bem você ficar elogiando tanto, Shelry? Ele pode se aproveitar injustamente de nós se demonstrarmos qualquer sinal de fraqueza. A menos que isso seja realmente um elemento da sua estratégia aqui? Exatamente. Se não se importa, você poderia me lembrar qual era o preço novamente? Como eu disse da última vez, normalmente este colar custaria 70.000 nars, mas posso oferecê-lo a você com um desconto de 69.800 nars. Igualzinho à última vez, né? Deixa eu reiterar. Isso é um monte de merda fumegante, não um desconto, então pode ir em frente e enfiar no seu cu. Deixando isso de lado, não parece que ele esteja tentando tirar vantagem injusta da gente, então pelo menos é um alívio. Mesmo assim, Shelry suspira quando o comerciante lhe diz o preço do colar e murmura. O mesmo preço da última vez, hein? Viu, eu sabia que ela ia pensar como eu. Então ela coloca o colar de volta. Existe algum outro colar como este? Gostou deste? Aqui, este pode não ser exatamente o que você está procurando, mas... O velho comerciante diz enquanto tira outro colar com uma grande joia de âmbar pendurada no centro. Entendo. Este também parece bom. Este colar ostenta a grande bola de carmesim profundo. É um âmbar que aparece uma vez a cada 50 anos. Portanto, ao contrário de outros colares, este colar não contém mais de um tipo de joia. O preço deste é de 65.000 nars. Entendo. Shelry cruza os braços e inclina o pescoço. Ela parece estar imersa em pensamentos. Enquanto isso, o velho comerciante coloca o colar na frente de Miriam e Roxane. É definitivamente lindo. Lindo, desço. Roxane e Miriam dizem isso sem pensar enquanto olham para o colar na frente delas. O que você diz sobre esses dois aqui? Shelry segura os 2 colares na frente de Roxane e Miriam e pergunta a opinião delas para tirá-las do transe.
É. Bem. Acho que este colar com várias joias é melhor, mas seu preço não é um pouco alto? Entendo. Bem, se você gosta tanto, acho que posso baixar o preço para 68.000 nars. Ao ver a expressão preocupada no rosto de Shelry, o velho comerciante reduz o preço ainda mais, embora, reconhecidamente, não tanto. Você não poderia nos oferecer um desconto um pouco maior? O máximo que posso fazer é 67.500 nars. Mas não posso ir mais baixo que isso. Não há mais nada a fazer. Acho que esse acordo é muito bom para nós, considerando todo o seu valor. Quando o comerciante reduz o preço, Shelry me traz o colar. Ela o fez baixar o preço 2 vezes sem que eu precisasse levantar um dedo sequer. Ela é realmente uma negociadora formidável, sem sombra de dúvida. Tudo bem. Entendido. Em seguida, quero outro colar cujo preço pode chegar a 50.000 nars. Muito bem. Aqui, que tal estes? O velho nos traz mais 2 colares e os passa para Shelry. E esse aqui? Um colar em sua mão esquerda tem uma joia de âmbar de excelente qualidade. Possui uma tonalidade suave, porém rica. O da sua outra mão tem uma joia de âmbar com brilho intenso. Sua qualidade não é muito inferior à da outra. A da esquerda custa 52.000 nars, enquanto a outra custa exatamente 50.000 nars. Entendo. No entanto, parece haver um toque de impureza neste. Depois de ouvir a explicação do comerciante, Shelry compara os 2 colares com seus olhos curiosos e devolve um deles ao comerciante. É o colar que ela segurava na mão direita. Há outros colares também. Este colar aqui é de ótima qualidade, mas seu preço ultrapassa 56.000 nars. Isso certamente é bom, mas há uma instrução da cliente que você deve levar em consideração. Por favor, não se esqueça disso. Shelry segura o colar por um instante, mas acaba devolvendo-o ao comerciante imediatamente após considerar que não valia o preço. Este velho comerciante também não é tolo. Aposto que ele sabe perfeitamente que pretendemos revender os colares depois de comprá-los dele, e é por isso que está cobrando preços tão altos por eles. Isso mesmo. Então, que tal este? O brilho é forte, mas a tonalidade é harmoniosa. Este custa 54.000 nars. Parece bom, mas a cliente. O que vocês acham? Bem. Deixe-me pensar. Se sim, desço. Shelry aborda Roxane e Miriam para uma consulta sobre o outro colar. Eu, por exemplo, acho que perguntar a opinião delas sobre cada um deles pode ser mais do que inútil, porque, primeiro, não acho que essas duas estejam em condições de responder, e segundo, não é como se elas fossem ter opiniões diferentes sobre cada colar de âmbar que Shelry vai mostrar a elas. Então, posso te dar por um preço especial de 53.500 nars. Que tal? De fato, esse é um preço bem aceitável. Mas... Shelry inclina o pescoço para o lado. Então que tal 53.000 nars? Você não acha que ainda está um pouco alto? Que tal um pouquinho mais? Que tal 52.500 nars, então? Não posso ir mais baixo que isso, por favor, entenda. Entendi perfeitamente. Acho que é um acordo melhor do que antes. Shelry me passa o colar, cujo preço foi reduzido para 52.500 nars, mas tudo parece indicar que, sem meu desconto, o comerciante com orelhas de gato não irá baixar mais que isso. Este parece ser o limite do que Shelry pode alcançar como negociadora. Dito isso, embora a própria Shelry afirme não gostar de corretores intermediários, eu digo que ela tem tudo o que é necessário para se tornar uma corretora excepcional. Então comprarei esses 2 colares. Muito obrigado pelo seu apoio. Fiz um bom negócio hoje, então acho que isso merece uma pequena comemoração. Tudo bem, o valor total a ser pago pelos 2 colares será de 84.000 nars no total. E, claro, na hora do pagamento final, meu desconto de 30% entra em ação porque comprei mais de uma coisa dele,
o que resultou na redução do preço nos ditos 30%. Você pode dizer que usar esse desconto literalmente em todas as oportunidades que tenho é injusto e prejudicial aos negócios das pessoas de quem compro essas coisas, mas não me importo com isso. Esta é uma habilidade bônus, então vou usá-la para obter vantagem sobre os outros sempre que puder. Não terei piedade. Estou disposto até a me tornar um vilão aos olhos dos outros se for preciso, mas, aconteça o que acontecer, usar minha habilidade bônus desconto de 30% é a única coisa que não vou parar de fazer. Pago o dinheiro e recebo de presente uma pequena caixa de madeira, junto com o colar de âmbar. Em seguida, fomos para a Guilda dos Aventureiros de Bode, e da Guilda dos Aventureiros de Bode nos teletransportamos para o Labirinto de Zabir, onde começamos a caçar monstros sob a orientação de Roxane. Agora que penso nisso, por que você pediu um colar com um custo de cerca de 50.000 nars? É parecido com o que vendemos para a esposa do dono da oficina, e o que vendemos para ela custou cerca de 55.000 nars, se bem me lembro, certo? Quando faço uma pausa depois de recuperar parte do meu MP perdido, pergunto a Shelry. Só um amador venderia um item que custa 50.000 nars por exatamente 50.000 nars. Um comerciante de verdade venderia um item que custa 50.000 nars por 55.000 nars. Seguindo a mesma lógica, se eu tiver que vender algo por 55.000 nars, manterei o custo limitado a 50.000 nars. Entendo. Quando se trata de tudo isso relacionado à compra e venda, acho que seria melhor deixar o pensamento e o planejamento para a Shelry. Afinal, sou um profissional. Um consumidor profissional, claro. Portanto, é natural que um consumidor profissional deixe as coisas mais complicadas para uma negociadora profissional como a Shelry. Aquele comerciante primeiro colocou o colar de 50.000 nars à nossa frente para a comparação. O colar, no entanto, era de qualidade inferior. Isso mostra que, mesmo que não pareça, aquele comerciante é, na verdade, bastante astuto. Ele devia saber que todos duvidariam se aquele colar realmente valia 50.000 nars ou não, e foi exatamente por isso que ele tirou o colar de 56.000 nars em seguida. Entre o colar de 50.000 nars e o colar de 56.000 nars, todos escolheriam o último, já que a maioria das pessoas tende a pensar que quanto mais caro um item, melhor será sua qualidade. Então essas foram as táticas usadas durante a negociação, não é? Shelry continua tão confiável como sempre, se conseguiu captar tudo isso e ainda assim conduzir a conversa e o processo de compra a seu favor. Em Palmask, você conseguirá vendê-lo por mais do que o custo real do colar? Agora que sei o custo desta vez, vai ser difícil. Mas é justamente por saber o custo do colar que farei o meu melhor durante a negociação para não ficar no vermelho e para que a outra parte não perceba imediatamente o que estamos buscando. Vai ser possível, mas para garantir o máximo possível, talvez seja melhor nos prepararmos com antecedência. No entanto, já vendemos um colar semelhante para a esposa do comerciante. Mesmo que eu esteja preparada, se eu tentar vendê-lo por um preço maior do que o que anunciamos da última vez, a esposa do comerciante provavelmente não será tão educada desta vez quanto foi da última vez quando perceber que estávamos tentando enganá-la. Parece que vai ser difícil, não importa como você encare. Bem, vou confiar tudo a Shelry e torcer pelo melhor. Contanto que ela esteja no comando de toda a operação, tenho certeza de que será um sucesso. É mesmo? Como esperado de você, Shelry. De jeito nenhum. Mesmo depois de toda aquela negociação, não consegui fazê-lo baixar o preço em mais de 500 nars de uma só vez. Logo após, porém, ele baixou o preço em cerca de 30% sem dizer nada, por algum motivo, então me pergunto por que ele fez isso. Foi devido a algum fator oculto que eu não percebi? Ou talvez tenha sido algo completamente diferente? Ah, se é sério? Shelry parece ter descoberto minha habilidade bônus 30% de desconto. Para ser sincero, estou surpreso que ela só tenha percebido isso agora, já que em várias ocasiões antes, ela poderia ter percebido com muito mais facilidade. Ou talvez ela tenha percebido, mas optou por não comentar nada até agora? Devo tentar embaralhar com um desconto de 10% de vez em quando só para dissuadi-la de qualquer suspeita que ela possa ter?
É natural para uma pessoa tão virtuosa como o mestre. Natural, desço. Mais uma vez, eu não iria tão longe a ponto de me chamar de uma pessoa virtuosa de forma alguma, mas sim, tal coisa definitivamente não está fora de lugar. Então se você acha que foi isso, então tem que ser isso. Pego o canudo que Roxane me deu. Quanto a Miriam, não tenho certeza se ela entende do que estamos falando, mas, contanto que ela também concorde, não há necessidade de corrigi-la. Para escapar dessa situação, pulo para Palmasque. Desta vez, podemos voltar bem tarde, então, por favor, leve isso em consideração, certo, mestre? Ok, entendi. Não entregaremos o colar somente à esposa do comerciante. Em vez disso, faremos com que ela nos apresente as potenciais compradoras, a quem venderemos o colar diretamente. Mas, por isso, é exatamente como Shelly disse. Todo o procedimento levará muito mais tempo, e as garotas podem só voltar muito mais tarde do que o normal. Bem, então vamos embora agora. Farei o meu melhor para não falhar nas expectativas do mestre. Vá, desço, vá. Acompanho as 3 da guilda dos aventureiros de Palmasque, assim que fico sozinho, volto para curatar pelo labirinto de Zabir. Então, enfrento a batalha contra o chefe de andar no 5º andar do labirinto de Curatar para recuperar meu MP e repor as reservas de pimenta. Com Durandal, posso derrotar Spy Spider sozinho sem problemas. Aposto que eu conseguiria enfrentá-la até de olhos fechados agora. Depois da batalha contra a chefe do andar, vou até a guilda dos mercadores em Curatar e chamo Luke, o corretor, esperando sua chegada na sala de espera. Bem-vindo. Que tipo de assunto traz aqui hoje? Na verdade, não estou aqui para fazer pedidos desta vez, mas para perguntar uma coisa. Se não se importar em me ouvir, é claro. Claro. Venha comigo, por favor. Luke chega logo depois que eu chego e me leva até a sala de reuniões de costume, onde me sento em uma das cadeiras que me são oferecidas e então começo a conversar com Luke. Você sabe alguma coisa sobre os leilões de escravos realizados nos feriados? Sim. Na verdade, eu realmente tenho conhecimento sobre eles. Ótimo, isso vai facilitar as coisas. Resumindo, pretendo participar, então gostaria de saber quando exatamente será realizado. Um leilão desta temporada será realizado em 5 dias. Em 5 dias. É muito mais cedo do que eu esperava. Deve ser mais ou menos logo depois que eu terminar de vender os espelhos para o Duque. Como é a primeira vez que participo de um leilão como esse, não sei sobre os procedimentos ou se há regras ou costumes que eu deva seguir, então, se estiver tudo bem para você, quero aprender o básico sobre leilões de escravos. Entendo. Agora, antes de começarmos, deixe-me perguntar. O quanto você sabe exatamente sobre os leilões de escravos? Apenas alguns rumores que ouvi aqui e ali, mas nada de concreto. Meu único conhecimento sobre os leilões e como eles são realizados vem dos poucos leilões beneficentes que vi na TV ou dos leilões online realizados em sites de compras online. Mas, quando se trata da participação em si, não posso dizer que já participei de um leilão, e existe a possibilidade de que os leilões deste mundo sejam completamente diferentes do que vi no meu antigo mundo. Um processo começa com o vendedor definindo o lance mínimo para um item que está sendo vendido no momento. Em caso de lance vencedor, é obrigatório que o vendedor venda pelo preço do lance, portanto, ele tem certas expectativas em relação ao lance. Caso não haja lance vencedor, o depósito deve ser perdido como penalidade. Por esse motivo, pode-se dizer que, de certa forma, o lance mínimo sempre se torna o preço real do item. Então até coisas assim precisam ser levadas em consideração, hein? Um primeiro comprador deve oferecer um preço não inferior ao mínimo do primeiro lance. Os compradores subsequentes também devem seguir um protocolo de regras. Qualquer lance subsequente ao primeiro lance não poderá ser inferior ao lance vencedor. O valor do incremento no lance será 100 nars caso o lance seja inferior a 10.000 nars, 1.000 nars caso o lance seja de 10.000 nars ou mais inferior a 100.000 nars, 10.000 nars caso o lance seja de 100.000 nars ou mais.
Se o valor do incremento no lance for 10 vezes o lance, não é contra as regras, mas é contra a etiqueta. Eu estava certo em ter perguntado a ele antes. Se eu tivesse ido ao leilão de escravos sem saber coisas tão básicas, eu só teria feito papel de bobo na frente de todos os outros participantes. Então, se um lance de 1 milhão de dinars aparecesse de repente, isso seria considerado não uma violação das regras do leilão, mas da etiqueta do leilão? Nesse caso, preciso ter muito cuidado para não dar um lance muito alto que ofenda a todos. Tirando isso, não parece ser diferente dos leilões que eu realmente vi na TV, então, tecnicamente, eu deveria conseguir me virar com meu conhecimento limitado. Entendido. Mais alguma coisa que eu deva saber antes de comparecer? Acho que você deve estar bem se sabe tanto assim. É claro que o que eu mencionei não são as únicas regras dos leilões, mas você pode esperar para aprender sobre as outras regras mais tarde, quando entender melhor ao presenciar pessoalmente e começar a dar lances. A propósito, me sinto muito mal por não ter conseguido fazer nenhum pedido agora, mesmo que esse seja o seu trabalho, mas eu queria muito conhecer um pouco melhor os leilões. Ah, e falando em fazer pedidos, você sabe qual é o melhor equipamento para fundir com o cristal de habilidade Kobold quando quiser fortalecer os efeitos para a habilidade absorção de MP? Agora que aprendi tudo o que queria saber sobre os leilões, tento mudar de assunto. Não tenho ideia sobre outras pessoas, mas de acordo com minhas informações, quando se trata de absorção de MP, os melhores equipamentos para usá-lo provavelmente seriam lanças ou varinhas. Sério? Sim. É isso que as pessoas costumam fazer com aquele cristal de habilidade, mas também há exceções à regra. Já que você mencionou, da última vez você estava falando de uma família que acabou em crise financeira, certo? Agora que a discussão sobre os leilões havia terminado, Luke aparentemente decidiu mudar para um modo de conversa leve. Sim, eu mencionei isso. Você conseguiu aprender mais alguma coisa sobre isso? Isso mesmo. A família em questão era, na verdade, a família Baratheon. Eles são uma das famílias mais conhecidas e influentes da comunidade da tribo Homem-Lobo. Ou pelo menos eram até recentemente. Ah! É mesmo? Eu sabia. Então, afinal, era a família Baratheon. Felizmente, Luke parece não saber ainda que Roxane e eu estivemos envolvidos no declínio da família Baratheon, o que é um pouco estranho considerando a natureza do seu trabalho como corretor, mas se ele não sabe os detalhes, então eu definitivamente não vou falar sobre isso com ele. Ele certamente ouvirá tudo em detalhes do Duque em algum momento, mas até lá, será melhor para mim mantê-lo felizmente ignorante sobre o papel que eu tive em tudo isso. Então, o que mais você descobriu? A família Baratheon vai fazer alguma coisa durante o leilão? Tenha em mente que estes são apenas rumores, mas várias fontes afirmam que eles colocarão um de seus bens mais valiosos, a lança sagrada, no próximo leilão para arrecadar fundos para si mesmos e tentar se recuperar do declínio. Essas especulações são confiáveis? Neste caso específico, sim, são. Porque quando um indivíduo ou uma família precisa desesperadamente de dinheiro, eles tendem a recorrer à estratégia testada e comprovada de vazamento controlado de informações, pois, dessa forma, mais compradores em potencial descobrirão e se disporão a arriscar seu dinheiro para obter um item tão valioso para si. E como eles realmente precisam desesperadamente de dinheiro, essa venda pode ser exatamente o que precisam para tentar se recuperar. É assim mesmo? Isso faz bastante sentido. Se um item como esse fosse leiloado discretamente, sem que ninguém soubesse, existe a possibilidade de que ninguém o comprasse ou que ele pudesse ter sido vendido por um valor decepcionantemente baixo. Mas agora que a família Baratheon vazou a informação, os potenciais licitantes certamente se reunirão, o que significa que o valor do lance vencedor certamente será aumentado de acordo. Nesse sentido, espalhar boatos e vazar informações parece uma jogada brilhante da parte deles. E sobre a arma que eles querem vender, a lança sagrada. Shelry me disse que é uma arma que aumenta o poder mágico de quem a segura, o que significa que pode se tornar uma arma muito útil para eu ter no meu arsenal. E já que Luke mencionou isso para mim, isso deve significar que o que estávamos tendo agora não era uma conversa amigável, mas sim uma tentativa dele de me manipular para competir pela lança sagrada.
Não é de se admirar que Shelry demonstre tanto desdém e hostilidade para com os corretores. Se eu fosse diferente, provavelmente ficaria muito ofendido por alguém me enganar dessa forma e sairia furioso da sala, mas por enquanto, é melhor eu entrar no jogo. Você acha que as pessoas que ganharam os lances para os cristais de habilidade Kobold e os cristais de habilidade Planta Carnívora Tesoura também participarão do leilão para a lança sagrada? Eles com certeza vão mirar nisso, como você disse. Mas se você pretende usar a habilidade Absorção de MP, meu conselho é que você tente também. Embora eu possa definitivamente esperar que essa arma seja vendida imediatamente, com várias pessoas querendo comprá-la, mesmo se você falhar, você sempre pode procurar outras armas. Se você decidir trocar para uma arma diferente, eu posso procurar armas que serão ainda melhores que a lança sagrada. Entendo. Antes de entrar em uma guerra de lances, você também deveria avaliar melhor se o preço é alto ou não, na minha opinião. O que definitivamente pode ser dito agora é que a família Baradon acredita que a lança sagrada será vendida por muito dinheiro, e é por isso que eles estão fazendo tudo ao seu alcance para garantir que a venda daquela arma seja o maior sucesso possível. Parece um plano razoável, mas podemos realmente ter certeza de que a família Baradon inventou uma história tão bem elaborada? Porque, na minha opinião, seria mais provável que a família, que estava à beira do colapso a ponto de ter que vender a maior parte de seus equipamentos, não tivesse o luxo de pensar em nada com a proverbial facada na garganta. Mas será que vender uma lança sagrada resolverá mesmo todos os seus problemas financeiros? Não deveriam tentar fundir mais delas? Talvez devessem, mas tal solução tem um problema fundamental. Embora as matérias-primas permaneçam mesmo que a fusão de cristais de habilidade de monstro falhe, não há garantia de que a fusão será bem-sucedida, o que torna qualquer tentativa de fundir armas com cristais de habilidade um empreendimento arriscado. E se a fusão falhar e a arma refeita ficar pior que a original? Agora, se fossemos nós, acho que não teria sido um fracasso, já que temos tido sucesso com as fusões da Shelry algumas vezes seguidas. Afinal, o sucesso da fusão depende da sorte. Se você não consegue identificar slots de habilidade vazios via identificar, claro. Agora que tenho acesso a essa habilidade, não precisamos mais nos preocupar em adivinhar se o equipamento tem slots de habilidade vazios ou não. E os cristais de habilidade? Você acha que eles também serão apresentados no leilão? E se sim, digamos que o cristal de habilidade da planta carnívora tesoura estaria disponível por cerca de 6.000 nars. O assunto da conversa mudou mais uma vez. Você poderia conseguir então? Tudo depende do padrão de negócios e dos licitantes participantes, mas, de modo geral, você só pode ter certeza de uma coisa. Não importa o que aconteça, o preço do cristal de habilidade de monstro definitivamente será alto. Acho que 6.600 nars pode ser o mínimo aqui. Suspiro. Se eu soubesse que íamos falar de negócios em vez de apenas bater um papo amigável, teria vindo aqui com uma mentalidade completamente diferente. E aquele preço? Acho que a Shelry tinha razão, afinal, não se pode confiar em intermediários. No entanto, não há dúvidas de que o cristal de habilidade da planta carnívora tesoura definitivamente será útil, então pode valer a pena colocá-lo em minhas mãos, já que quando eu o fundir com o cristal de habilidade de Kobold, ele me dará a habilidade de absorção de MP, e já que agora tendo a usar magia cada vez mais frequentemente, ter mais armas que podem recuperar meu MP de forma confiável não seria algo indesejável, mesmo que possa ser um pouco chato se a eficiência da luta com aquela outra arma com absorção de MP pudesse diminuir por não ser tão forte quanto a Durandal atualmente. Além disso, você pode querer saber que, no caso dos leilões, você não precisa pagar a taxa normal, mesmo que não consiga obter nada que queria no leilão, então acho que tal acordo deve ser bastante benéfico para você. Toda vez que peço para Luke dar um lance em algo, também sou cobrado por uma comissão de 500 nars. Mas ele está dizendo que não terei que pagar se eu o contratar para obter algo do leilão. Isso significa que, desde que o preço do cristal de habilidade da planta carnívora tesoura não ultrapasse 6.000 nars, seria um negócio melhor do que comprá-lo normalmente, onde eu teria que pagar não apenas 6.000 nars, mas também a taxa de 500 nars, então esse preço é bem competitivo. Não, espera, não é nada disso.
Aguenta firme, Michio, e não se deixe enganar. O preço desse cristal de habilidade ultrapassa 6.000 nars porque há pessoas dando lances por ele. Sem isso, o preço normal de mercado deveria ser muito menor. Em outras palavras, se você esperar um pouco, poderá conseguir aquele cristal de habilidade por um preço muito mais barato, então não há necessidade de eu fazer uma oferta por um cristal de habilidade que pode custar 6.600 nars. Sim, é verdade, não há dúvida alguma. E pensar que quase caí em um erro tão clássico. Não é de se admirar que Shelry seja tão cautelosa com todos os corretores. Eles podem agir de forma gentil e amigável, mas a verdade é que, no fundo, são todos homens de negócios astutos. Que tática astuta e esperta! Bom, se é assim que vai ser, então acho que não preciso entrar nesse negócio, já que definitivamente não é lucrativo o suficiente para mim. Agora, como não sei exatamente quando o cristal de habilidade da planta carnívora tesoura estará disponível novamente para mim, se eu quisesse obtê-lo o mais rápido possível, poderia optar por obtê-lo por alguns milhares de nars a mais, mas, como eu disse, essa opção só é válida se eu quiser obtê-lo com urgência. E como não é urgente, não preciso ir atrás dele, principalmente porque ainda tenho a Durandal e ela continua funcionando perfeitamente. E além disso, para a maioria das pessoas, uma diferença de apenas 1.000 ou 2.000 nars pode não ser um grande problema, mas para mim é definitivamente um grande problema. Isso, e também a taxa de 500 nars. Então, como você pode ver, ir a leilão pode ser um péssimo negócio para mim no final das contas. De qualquer forma, se você estiver planejando fundir o cristal de habilidade de planta carnívora tesoura com o cristal de habilidade de kobold, eu poderia conseguir os dois para você e você os compraria de mim ao mesmo tempo. Que tal? Ao mesmo tempo, você diz? E qual seria o preço? O preço do cristal de habilidade de planta carnívora tesoura seria de 6.600 nars, e o preço do cristal de habilidade de kobold seria de 5.400 nars. Entendo. A taxa para obter os cristais de habilidade kobold no leilão deve ser suficiente para você comprá-los bem mais barato. Eu estava me perguntando se o preço do cristal de habilidade kobold permaneceria no nível de 5.400 nars, mas felizmente Luke declarou isso para mim sem que eu precisasse dizer nada. Dito isso, mesmo com todos os comentários que ele acabou de fazer, fico me perguntando se ele realmente tem uma maneira confiável de obter esses cristais de habilidade o mais barato possível. Acho que, no fim das contas, tudo se resume à questão de quanto dinheiro ele próprio vai ganhar com essa transação. O que devo fazer aqui? Claro, não vou forçá-lo a tomar uma decisão agora, especialmente porque não posso lhe dar nenhuma garantia quanto à possibilidade de obter os cristais de habilidade. Ainda assim, acho que essa é a direção que devemos seguir. Se isso significa que você pode comprar esses cristais de habilidade por um preço baixo, então, claro, por que não? Se o Luke também decidir dar um lance pelo cristal de habilidade de kobold no leilão, será que ele vai conseguir ganhá-lo desta vez também? Seria ótimo se ele pudesse, mas não vou ficar prendendo a respiração aqui. Tudo bem. Então faça exatamente como você disse. Claro. Depois de ouvir todas as informações sobre os leilões de Luke, retornei para a guilda dos aventureiros em Palmask, onde as garotas já estavam me esperando quando cheguei. Cada uma delas tem um espelho nas mãos, e Shelry tem um grande sorriso no rosto. Os colares parecem ter sido vendidos sem problemas, ao que parece. Bem-vindo de volta. Parece que tudo correu bem da sua parte. Sem esperar pela resposta, voltamos para casa pelo labirinto de Zabir. Shelry então me conta o que elas estavam fazendo enquanto eu guardava os espelhos no depósito. Em primeiro lugar, a esposa do comerciante em Palmask nos apresentou a mulher que era formalmente representante no conselho municipal. Ela mora em uma mansão simples, porém elegante. Era incrível. Era grande, desço. Depois de ver a mansão, pensei que talvez conseguisse 40 moedas de ouro dela pelo colar, mas não deu certo e não conseguimos ir muito longe. No entanto, como um preço especial por ter sido apresentada pela esposa do comerciante de espelhos, ela se ofereceu para nos dar 38 moedas de ouro por ele. Originalmente,
O plano era conseguir cerca de 35 moedas de ouro, mas Shelly conseguiu 38 em vez de 35. Como esperado de suas habilidades de negociação. E não só isso, ela também conseguiu ganhar o favor da esposa do mercador de espelhos, então ela é bastante astuta. Muito bem, garotas. Vocês se saíram muito bem hoje. Muito obrigada, mestre, mas ainda não é tudo. Como prometido, o segundo colar foi vendido à amiga da esposa do comerciante por 25 moedas de ouro. Tudo correu bem, e ambas ficaram satisfeitas. Eu disse à esposa do comerciante que este era um pouco menor, e tudo correu perfeitamente. Mesmo que sejam amigas, será que a amiga da esposa do vendedor de espelhos ficará feliz com um colar de âmbar um pouco menor que o da amiga? Ou talvez fique tudo bem. Afinal, uma amizade entre duas mulheres é algo estranho e complicado. Isso é incrível. Você se saiu bem, Shelly. Muito obrigada, mestre. Com isso, recebi 63 moedas de ouro e 20 moedas de prata de Shelly. As moedas de prata são o preço das caixinhas feitas de madeira de Talen. Shelly parece tê-las vendido sem piedade também, o que me deu um lucro considerável com todo esse empreendimento. Com isso, acho que não precisarei mais depender do cristal mágico branco. Ah, sim, claro que aconteceu bem quando parei de me preocupar com isso. Depois de caçar alguns monstros no labirinto na manhã seguinte, verifiquei minha mochila quando fizemos uma pausa na luta ao meio-dia e, quando fiz, notei que meu cristal mágico amarelo havia se transformado em um cristal mágico branco. A luz será seguida por sombras, hein? Não, isso não é algo ruim de forma alguma. Nem pense nisso por um segundo. Dito isso, coisas ruins podem acontecer no futuro, então eu deveria estar preparado e não me deixar levar só porque algo bom assim aconteceu comigo. O que aconteceu, mestre? Você quer ver com seus próprios olhos? Peguei o cristal mágico branco, que tinha ficado branco, e mostrei para Roxane. Sim, o cristal mágico branco. Finalmente foi concluído. É incrível. Como esperado do mestre. É a primeira vez que vejo um. Como esperado do mestre, desço. Isso vai ser muito bom. Se alguém extremamente boa aparecer no leilão, estarei disposto a comprá-la sem ter que me preocupar com dinheiro. Então irei vendê-lo na guilda esta noite. Sim. Roxane parece confusa e inclina a cabeça por algum motivo. As três parecem não entender direito o que aconteceu aqui. Parece que sou o único que entende perfeitamente o que aconteceu de incrível. Shelly, quero que você pare de me olhar com tanta desconfiança, porque eu não fiz nada que justificasse você me olhar assim. De qualquer forma, à noite fui à guilda dos exploradores de Curatar para vender o cristal mágico branco. A guilda dos exploradores de Curatar é a maior que conheço, e isso faz parte do meu plano. A noite é o horário mais movimentado do dia na guilda dos exploradores, então, mesmo que eu vá vender meu cristal mágico branco lá, a transação em si deve passar relativamente despercebida, ou pelo menos é o que espero. Coloquei o cristal mágico branco, o cristal mágico amarelo e os outros itens que eu queria vender na bandeja em cima da mesa. Acrescento a isso o remédio nutritivo e o remédio fortalecedor que eu tinha na minha caixa de itens. Agora que estou vendendo mais de uma coisa, meu bônus de desconto de 30% com certeza vai aparecer. Mesmo sendo chamado de desconto, quando vendo coisas nas guildas, ele funciona como um multiplicador da quantidade de dinheiro que estou recebendo. Neste mundo, aparentemente existe algo chamado moeda de platina, que tem um valor equivalente ao de 100 moedas de ouro. É claro que não vi nenhuma desde que comecei a viver aqui. Um cristal mágico branco vale 1 milhão de dinars, então meu palpite é que uma moeda de platina valerá exatamente isso. 1 milhão de dinars. Portanto, a probabilidade de eu receber uma moeda de platina após vender o cristal mágico branco é bem alta. Se eu vender o cristal mágico branco com alguma coisa e ganhar o bônus de 30%, então ganharei não apenas uma moeda de platina, mas também 30 moedas de ouro. A desvantagem pode ser que a equipe da guilda ache um procedimento como esse mais do que um pouco estranho.
Eles podem até começar a fazer perguntas como: de onde vieram essas 30 moedas de ouro? O que elas estão fazendo aqui? Dito isso, se eu conseguir uma quantia tão alta de dinheiro, é claro que farei tudo o que estiver ao meu alcance para consegui-la. Mas como vender apenas meus cristais mágicos certamente chamaria a atenção, a solução é bem simples. Tudo o que preciso fazer é vender o suficiente dos outros itens, junto com os cristais mágicos, para ocultar o bônus. Será que isso vai dar certo? Ah, bom, só preciso tentar, né? De todos os itens que coloquei na bandeja, o cristal mágico amarelo sozinho vale 10 moedas de ouro. Meu desconto também está valendo, mas, ainda assim, talvez fosse melhor se eu vendesse apenas o cristal mágico branco, sem mais nada? Mas já forneci vários outros itens, o que deve ser uma boa distração. Assim, esperei em frente ao balcão até que a recepcionista voltasse com o dinheiro em uma bandeja. Até agora, ela não pareceu suspeitar de nada, o que deve significar que estou livre de qualquer suspeita. Sim, tudo vai ficar bem. Só preciso ter confiança e acreditar. Há uma moeda de platina na bandeja. Ela tem uma aparência semelhante a uma moeda de prata comum, mas, na verdade, é algo ainda mais impressionante do que uma moeda de ouro. A moeda de platina é maior que a de prata e sua cor é muito mais distinta e chamativa, por isso é imediatamente distinguível da moeda de prata. Então, é uma moeda de platina, né? Não sei porquê, mas olhando para ela agora, parece que de repente fiquei podre de rico. Bem, acho que fiquei. Então sentimentos como esse não deveriam ser totalmente inaceitáveis para mim, eu acho. Coloquei rapidamente a moeda de platina e as moedas de ouro na minha caixa de itens antes que qualquer outra pessoa pudesse vê-las. Em seguida, guardo as moedas de prata e cobre restantes na mochila e saio da Guilda dos Exploradores às pressas, indo para a Guilda dos Aventureiros o mais rápido possível. Tenho certeza de que estou me comportando de forma muito suspeita agora, mas não consigo evitar me comportar assim porque não estou acostumado a ter tanto dinheiro comigo. Não acho que alguém venha atrás de nós. Certo. Acho que ficaremos bem. Assim que entrei na Guilda dos Aventureiros, fiquei olhando para fora para ver se estava sendo seguido, mas aparentemente não havia ninguém lá. Mas, sabe, nunca é demais ser cuidadoso, mesmo que eu não goste de como estou tímido agora. Sim, a costa está limpa. Parece que ninguém está me seguindo no momento. Devo fazer algumas compras antes de voltar? Não há nenhuma magia ou habilidade conhecida que permita ao usuário roubar itens da caixa de itens de outra pessoa, então não deve haver problemas nesse sentido. Posso voltar para casa depois de terminar minhas compras, e é exatamente isso que estamos fazendo. Mestre, há uma mensagem de Luke. Parece que ele fez um lance bem-sucedido por um cristal de habilidade de lagarta verde. Quando volto para casa, há uma mensagem de Luke nos esperando. Roxane leu o conteúdo da mensagem. O cristal de habilidade de lagarta verde? Bem, uma miçanga sacrificial extra poderia ser feita com ele, então não vejo motivo para não querermos ir buscá-lo. Na manhã seguinte, vendi o espelho e fui até a Guilda dos Mercadores em Curatar depois do café da manhã. Pedi a Roxane que cuidasse da lavagem e da limpeza enquanto isso. Dito isso, estou com um pouco de pena dela e das outras duas, porque devido a todas as coisas que preciso cuidar, não consegui preparar o café da manhã sozinho por um bom tempo. Em minha defesa, porém, eu estava preparando a água para lavar e limpar, então acho que isso compensa o fato de não ter feito o café da manhã, certo? Enfim, chamei o Luke, o corretor, e fomos para a sala de conferências onde teríamos nossa conversa. Aqui está o cristal de habilidade de lagarta verde. Certamente. Recebi o cristal de habilidade da lagarta verde do Luke. Também usei identificar para verificar se era um artigo genuíno ou não, e, de fato, era genuíno de corpo e alma. Como os feriados estão se aproximando, poderemos ver um ligeiro aumento no número de itens em exposição. Oh, sério? Eu me pergunto se os feriados neste mundo são os mesmos que os do mundo real. Uma época em que as pessoas estão dispostas a gastar seu dinheiro muito mais facilmente em comparação às outras épocas.
Não, tenho certeza de que é porque as pessoas estão preparando seu dinheiro para gastá-lo no leilão, assim como eu fiz nos últimos dias. Merda. Isso pode significar que o número de rivais durante o leilão de escravos pode ter aumentado. Um pagamento das dívidas geralmente é feito no final da temporada. Ah, aparentemente não. É a mesma coisa que as contas e coisas assim sendo acertadas e as pessoas vendendo seus pertences antes do bom e no último dia do ano? Como não existe fechamento de fim de mês neste mundo, pareceria natural que tais coisas fossem resolvidas no final da temporada. Entendo. Mas graças a isso, ontem, depois de fazer um lance bem-sucedido pelo cristal de habilidade de Lagarta Verde, também consegui fazer um lance bem-sucedido de 5.000 NARs por um cristal de habilidade de Kobold. Presumo que o plano de você comprá-lo junto com o cristal de habilidade da planta carnívora tesoura ainda seja válido, não é? Luke me pressionou sobre o assunto com um sorriso simpático no rosto. É isso aí. Ele definitivamente conseguiu aquele cristal de habilidade por muito menos do que 5.400 NARs. E agora que ele o tem em mãos, se me vender por 5.400 NARs, com certeza vai lucrar com ele. Se sim, claro. O preço continua o mesmo que havíamos combinado. Muito obrigado pela preferência. Muito bem, aqui estão o cristal de habilidade Kobold e o cristal de habilidade planta carnívora tesoura, como prometido. Luke pega 2 cristais de habilidade e os coloca sobre a mesa. Eu os verifiquei e eles realmente são cristais de habilidade de Kobold e de planta carnívora tesoura. Se eu tentasse pechinchar, provavelmente conseguiria negociar um preço um pouco mais barato do que os 5.400 NARs, mas estou satisfeito com a situação, então vou aceitar sem reclamar. Além disso, não posso voltar atrás na minha palavra agora. Se eu der um lance vencedor em um leilão, não vai sair tão barato assim. Ao preparar licitantes fictícios para competir entre si, é fácil aumentar o preço do lance vencedor para o maior preço possível. Tudo o que você teria que fazer depois seria pedir ao expositor para devolver o preço que disparou tão anormalmente. E considerando que os expositores durante os leilões provavelmente serão os colegas corretores de Luke, acho que um grau de flexibilidade como esse deveria funcionar. Isso mesmo. Agora, vamos pagar a taxa do cristal de habilidade da Lagarta Verde junto com a taxa dos outros cristais de habilidade. Normalmente seriam 6.600 NARs só pelo cristal de habilidade da planta carnívora tesoura, mas já que pedi algo bem irracional, permita-me pedir desculpas com uma oferta especial de 8.750 NARs por eles. Ok, então, aqui está. Tudo bem, meu desconto de 30% funcionou perfeitamente mais uma vez. 5.400 NARs já é um preço caro, mas não tenho como saber se o próprio Luke conseguiria obtê-lo 30% mais barato que isso, considerando o fato de que ele precisa aumentar o preço o suficiente para garantir que ele mesmo possa lucrar o suficiente com tais transações. Depois de pagar o dinheiro, confirmo o nome do cristal de habilidade em voz alta e o coloco na minha caixa de itens. Não faz diferença para mim, já que os verifiquei com identificar. Também os manuseio com cuidado, pois é o que alguém que não sabe usar identificar faria. Eles os manuseiam com cuidado, pois esses itens são preciosos. Paguei o preço e 700 NARs de comissão pelos cristais de habilidade. Posso ser enganado se comprar a mesma coisa várias vezes, então não encomendei outro cristal de habilidade Kobold desta vez. O harém pode aumentar por causa do leilão, então também não cancelei o pedido do cristal de habilidade da Lagarta Verde. Ultimamente, os leilões estão se tornando cada vez mais populares. Quando concluímos nossos negócios, Luke continuou a conversar comigo. Há mais alguma coisa em que ele possa estar tentando me enrolar? Bem, posso muito bem ir com ele nessa, já que tenho meu desconto de 30%. Porque é uma boa maneira das pessoas pagarem suas dívidas no final da temporada. Sim. Por exemplo, para pagar sua dívida no final da temporada, a família Baratheon, que já havia caído, também fará sua jogada. Eles exibirão uma lança sagrada a partir de hoje. Ah, então eles vão fazer isso afinal? Sim. Como eu disse,
A informação sobre a lança sagrada em exposição provavelmente foi divulgada por eles de propósito para aumentar a possibilidade de venda da lança, bem como para manipular o número de vendas de cristais de habilidade Kobold. Eles querem atrair mais licitantes para garantir que se recuperarão financeiramente o máximo possível. Eu poderia colocar absorção de MP na lança sagrada. Também seria interessante tentar trocar um pouco as armas que uso. É possível ver a exposição da lança sagrada? Bem, certamente não é impossível. Luke hesitou um pouco. Há algum problema? Há uma certa história sobre esse item. Mas posso pedir que você guarde para si o que está prestes a ouvir? Claro. Eu entendo. A família Baratheon parece ter levado a lança sagrada aos corretores para que fosse avaliada primeiro, mas o preço oferecido era muito baixo, então eles optaram por colocá-la em exposição. Por esse motivo, nós, os corretores, decidimos entre nós não dar lances, exceto aqueles que fizeram pedidos de cristais de habilidade Kobold. Luke expõe a verdade sobre a situação da lança sagrada. Então é isso, hein? A família Baratheon tentou se aproveitar mais do que podia, e agora que tentaram superar todos, ninguém vai dar lances, o que significa que o lance vencedor será feito por um preço baixo para negar-lhes o lucro da venda. Eu já sabia que corretores eram maldosos, mas isso é outro nível. Agora percebo mais do que nunca que não seria bom irritá-los em nenhuma circunstância. Talvez seja a maneira de Luke me avisar sobre o que vai acontecer comigo se eu fizer algo egoísta e acabar me arrependendo. Então, o primeiro lance mais baixo será o lance vencedor. Isso mesmo. Ou se o lance inicial for muito alto, podemos cancelar tudo, mas esse é o pior cenário. Nossa, eles pensam tão longe? Mas se decidirem fazer isso, não significa que vão perder os depósitos que fizeram? Devo dizer que estou intrigado com a lança sagrada, mas se há tantos problemas em torno dela, talvez fosse melhor eu não tentar? Sim, seria definitivamente ruim se eu acabasse me tornando inimigo dos corretores, mesmo que por acidente. Além disso, o preço do lance pode subir se houver uma disputa de lances com um convidado que queira obter a lança sagrada para si. Não vou dar um lance. Só quero assistir ao processo. Dou um pouco de segurança a Luke. Minha negação aberta deve deixá-lo pelo menos um pouco mais tranquilo. Mas e se a história de que eles estavam se recusando a dar lances fosse inventada para despistar os potenciais licitantes? Se houver um item que você queira de qualquer maneira, você poderia simplesmente espalhar boatos sobre a recusa de lances para que outros também mudassem de ideia sobre o lance, com medo de incorrer na ira dos corretores, como eu acabei de fazer. Tal manobra permitiria que os corretores conseguissem o item que queriam pelo menor preço possível, sem ter que fazer literalmente nada. De certa forma, seria o mesmo que trapacear. Este é um mundo limitado, onde as colisões de interesses são praticamente inevitáveis. Já surgiram histórias sobre esse tipo de coisa? Não, provavelmente não, porque se viessem à tona, imagino que seria um grande negócio. Seriam corretores que cometeriam fraudes como essa de bom grado? Certo. Se isso é tudo o que você quer fazer, pode vir ao salão de leilões e assistir ao leilão. Há uma taxa de inscrição que precisa ser paga na entrada, mas ela será reembolsada se você participar dos lances. Dito isso, quero reiterar que você não deve participar dos lances da lança sagrada. Se não quiser fazer isso, terei prazer em lhe mostrar o local. Então você está dizendo que eu posso ir? Sim, é realmente isso que estou dizendo. Nesse caso, terei prazer em ir. Obrigado por fazer isso por mim. Não mencione isso. Inspirado por Luke, decidi ir ao salão de leilões com ele para que pudéssemos conferir. Esta será uma boa oportunidade para avaliar a lança sagrada com meus próprios olhos, mas também uma boa experiência antes do leilão de escravos do feriado. Acho que a lança sagrada deve ser exibida em cerca de 20 a 30 minutos. Parece que ainda tenho algum tempo disponível antes que a lança sagrada seja levada aos leiloeiros. Nesse caso, decidi voltar para casa por um tempo para avisar Roxane que vou ver como o leilão está sendo realizado e que, por isso, posso chegar tarde em casa.
Depois de resolver isso, dei meia volta e fui direto para a guilda dos mercadores. Levei apenas alguns segundos para viajar, pois estava usando o portal. Assim que voltei para dentro, subi as escadas para o segundo andar da guilda dos mercadores. Havia uma grande sala de conferências lá, e parecia ser o local onde o leilão seria realizado. É essa aqui? Sim. Por favor, entre. Luke me leva para dentro. Como eu suspeitava, é uma sala consideravelmente espaçosa. Há um palco na frente e fileiras de cadeiras de frente para ele. De alguma forma, quando olho para ele, me lembra um pequeno teatro. Sento-me ao lado de Luke. Não há muitas pessoas na sala. Contando conosco, talvez sejam entre 20 e 50? Se o local estivesse lotado, acho que poderia abrigar centenas de interessados ao mesmo tempo. Bem, agora que todos estão reunidos, permitam-me começar o leilão. O primeiro item de hoje é o cristal de habilidade de porco. Sua autenticidade já foi confirmada pela guilda dos mercadores. Um homem estava parado no lado esquerdo do palco. A julgar por suas palavras, ele seria o líder de todo o leilão. Quando ele terminou de falar, outro homem entrou na sala e colocou o cristal de habilidade na mesa no centro do palco. O cristal de habilidade de porco, hein? Ele deve ser o vendedor. Se estiver barato, eu dou um lance. Você também pode fazer isso, se quiser. Afinal, perderemos nossa taxa de inscrição se não dermos um lance em nada. Luke sussurra no meu ouvido. Um lance inicial é de 1000 nars. 1000. Assim que o homem no lado esquerdo do palco indicou, alguém imediatamente anunciou o preço. 1100. 1200. 1300. Os incrementos de lance são provavelmente de 100 nars porque o preço inicial é inferior a 10.000 nars. Como é o primeiro item mostrado, ele tem incrementos de 100 nars, então muitas pessoas podem participar e não desanimar logo de cara. Entendo. Isso faz sentido, já que, como Luke disse, se você não der um lance em nada pelo menos uma vez, vai perder a taxa de inscrição, e isso é algo que as pessoas gostariam de evitar a todo custo. É também por isso que é bom que tantas pessoas estejam dando lances agora. Graças a elas, posso ver como os leilões funcionam antes de participar de um durante o feriado. No caso do leilão do feriado, a taxa de inscrição é paga antecipadamente deduzida do lance vencedor, mas somente se o leilão for bem sucedido. Por isso, não faz sentido participar apenas pelo lance em si. 1400. 1500. O leilão prossegue. Em certo momento. 1600. Levantei minha voz corajosamente, fazendo meu lance. 1700. Luke faz seu lance em seguida. Ele está cuidando de mim? Uma pessoa responsável se aproxima imediatamente e passa um pedaço de papel para Luke e para mim. Olhando mais de perto, não é um pedaço de papel, mas sim um papiro, com algo escrito nele. O que é isso? Você pode entregar isso ao sair do salão como prova de que participou do leilão e receber sua taxa de inscrição de volta. Entendo. Então, na verdade, é uma prova de participação. O preço do lance continuou aumentando em 100 nars, mas depois de atingir o limite de 2500, a velocidade dos lances começou a diminuir. 2800. O lance atual é de 2800. Alguém quer dar um lance maior? 2900. Como eu pensei, ficou um pouco mais alto. Luke murmura para si mesmo e para mim enquanto assiste ao leilão. 3000. Alguém grita novamente, mas então o local fica em silêncio. 3000. O preço atual é de 3000 nars. Há mais lances? Não, parece que não. Nesse caso, o lance vencedor é de 3000 nars. O vendedor e o licitante, por favor, façam a troca na sala dos fundos e prossigam com a confirmação do item. E com isso, o lance vencedor foi decidido. O vendedor que apareceu no palco sai com o cristal de habilidade, e o licitante também sai por uma porta na frente, à direita.
Então isso é um leilão? Não há realmente nenhuma diferença com os leilões da terra, apesar de todas as minhas preocupações anteriores. Tirando os leilões da internet, eu só os conhecia da TV, e mesmo assim só vi alguns deles, mas como o propósito é o mesmo, é claro que acabariam sendo semelhantes. Um próximo item de hoje é o cristal de habilidade de coral. Sua autenticidade já foi confirmada pela Guilda dos Mercadores. O lance inicial é de 1000 nars. O próximo vendedor aparece e coloca o cristal de habilidade na mesa. O preço aumenta em centenas a partir de 1000 nars novamente, e então para. O mesmo procedimento foi repetido diversas vezes. Todas as pessoas no salão provavelmente já participaram, então os lances devem começar a ficar sérios a partir de agora. Luke sussurra para mim. Os lances aumentam em 10% para a faixa inicial de 1000 nars. Ninguém fez um lance de 1000 nars até agora, mas muitas pessoas fizeram um lance de 100 nars. Um próximo item a ser mostrado é a lança sagrada. Sua autenticidade não foi confirmada pela Guilda dos Mercadores, portanto, todos os potenciais licitantes são aconselhados a terem cuidado ao fazer seus lances. Ah, então a lança sagrada finalmente chegou? Já era hora, eu digo. O vendedor aparece na apresentação do presidente. Assim que o fez, tentei usar identificar nele, mas mostrou que ele não tinha sobrenome, então não parece que ela foi trazida pessoalmente pelos membros da família Baratheon. Aparentemente, um substituto foi escolhido para vir vendê-la, provavelmente um criado ou talvez um mordomo. O vendedor então coloca a lança sagrada na mesa. Lança sagrada. Habilidades. Vazio, 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 vazio. Oh! Gritei por acidente. Mas não consegui me conter e, inconscientemente, soltei um grito. Afinal, fiz isso porque meu identificar me revelou que a lança sagrada é uma arma que possui uma quantidade impressionante de 5 slots de habilidade vazios. Incrível, incrível, incrível. Isso é tão incrível que quase me deu vontade de chorar na hora. Esta lança sagrada contém 5 slots de habilidade vazios. 5. Nunca vi um número tão espetacular de slots de habilidade vazios, então é claro que eu ficaria emocionado. Eu não estava preparado para algo assim ser exibido. Como esperado de um leilão, há uma probabilidade maior de ver itens com vários slots de habilidade vazios aqui do que em qualquer outro lugar. Mas espere. Essa minha suposição pode estar errada. Será que tudo isso faz parte do plano da família Baratheon? Eles estão mesmo tentando enganar os potenciais compradores? E como sou o único com acesso à habilidade identificar, posso ver o número de slots de habilidade e não ser enganado. Então, vamos começar a licitação da lança sagrada. O lance mínimo é de 150.000 nars. Podem dar seus lances agora. O leilão da lança sagrada está começando, e o lance mínimo é de 150.000 nars. É caro ou não? Não sei ao certo, pois não tenho experiência em avaliar itens e armas, mas se ninguém se interessar, talvez eu tente conseguir para mim. Quanto mais o tempo passava, mais estranha a atmosfera enchia o local, e o ar ficava tão denso e pesado que você provavelmente conseguiria cortá-lo com uma faca se tentasse. Mas o mais importante, ninguém sequer tentou dar um lance. Era natural que outros corretores não tentassem, já que aparentemente foi isso que todos eles decidiram, mas até mesmo o corretor que comprou o cristal de habilidade Kobold não tentou dar um lance maior, embora fosse uma ótima oportunidade para ele. Um preço é alto? Perguntei ao Luke. Se for muito caro, existe a possibilidade de não encontrar comprador, e se ninguém der lance, então eu vou atrás. Parece que todos os corretores concordam em não competir por ela, mas será que está tudo bem se ninguém comprar? Eu não acho. Mas Luke negou a possibilidade de o preço ser alto demais. Então, do que se trata tudo isso? 150.000 nars. Alguém? 150.000.
Enquanto a expressão do vendedor muda quando ninguém parece disposto a comprar a lança sagrada, a pessoa que lidera o leilão parece confirmar o lance do licitante que declarou sua disposição de comprá-la pelo preço de 150 mil nars. É essa a estratégia que decidiram empregar aqui? Fingir que não estão dispostos a comprar a lança sagrada só para fazer o lance no último momento possível? É normal se precipitar diante de um preço tão baixo. Na minha opinião, é estranho que nenhum corretor tenha realmente comprado. Seria diferente se fosse um item caro, mas, segundo Luke, esse não é o caso aqui. O vendedor demonstra uma expressão de alívio, mas não vai durar muito, já que ninguém dá continuidade ao lance. Do jeito que está, será vendido por esse preço, e não por um único nar a mais. Nesse sentido, acho que 150 mil nars podem ser considerados um preço realmente baixo. Quero tanto levantar a mão e pegar essa arma que não consigo pegá-la, mas não tenho escolha a não ser suportar esse desejo. Afinal, não posso me permitir antagonizar nenhum dos corretores reunidos aqui neste momento. 150 mil nars dou-lhe uma, 150 mil nars dou-lhe duas. Mais ninguém. Nesse caso, a lança sagrada vai para o lance de 150 mil nars. E assim, de repente, o lance de 150 mil nars foi declarado vencedor para a lança sagrada. O vendedor encolheu os ombros, decepcionado, provavelmente porque não esperava que o preço final fosse tão baixo. Qual você acha que é mais caro? A lança sagrada ou um cajado com a habilidade absorção de MP incorporada? Depois de me certificar de que a pessoa que estava coletando a lança sagrada já havia ido aos bastidores para finalizar os procedimentos, perguntei a Luke em voz baixa. Supondo que a fusão de um cristal de habilidade seja bem sucedida uma em cada 10 vezes, somando o preço de 10 cristais de habilidade de kobold e cristais de habilidade de planta carnívora tesoura e o preço do cajado, um cajado com a habilidade absorção de MP não deveria custar cerca de 150 mil nars? Em qualquer outro caso, a lança sagrada renderia um prêmio maior, obviamente. E quanto a esta lança sagrada? Considerando seu preço, que foi definido em 150 mil nars, um cajado com a habilidade absorção de MP definitivamente custaria mais. É mesmo? Preciso te pedir um favor, então. 150 mil nars é um preço bem baixo, afinal. E se for esse o caso, depois de me decidir, procurei Luke. E qual seria esse favor? Gostaria de propor uma troca ao vencedor do leilão da lança sagrada. A lança sagrada em troca de um cajado com a habilidade absorção de MP. Não pode ser. Você realmente tem um item desses com você? Não, mas posso arranjar um. Eu já tenho um cristal de habilidade de planta carnívora tesoura, um cristal de habilidade de kobold e um cajado com um slot de habilidade vazio, então é definitivamente possível para mim fazer um cajado com a habilidade absorção de MP. A lança sagrada está sendo substituída pelo próximo item do leilão, à medida que ele avança. No momento, minha principal preocupação é que ela possa ser substituída por uma lança sagrada diferente antes que eu possa pedir ao Luke para entregar os detalhes da minha oferta ao licitante que arrematou a lança sagrada para si. Ah, eu deveria ter feito uma oferta por ela, afinal. Mas, infelizmente, é tarde demais para isso agora, e só consigo me lembrar da lança sagrada com carinho, assim como a lembrança de um doce abraço nos braços da minha mãe. Entendo. Há mais alguma coisa que eu deva saber sobre este seu pedido? Algum detalhe? Na verdade, não. Eu gostaria de trocar um cajado com absorção de MP pela lança sagrada. Como o preço da lança foi tão baixo, talvez você também possa lucrar com ela. Confio a você, Luke, a negociação e a criação da história apropriada para contar a outra parte. Você também pode deduzir a comissão do dinheiro que vai receber. A lança sagrada foi vendida por um preço muito baixo porque ninguém quis dar um lance por ela. Assim, Luke pôde oferecer um cajado com a habilidade absorção de MP e mais 10 mil nars em troca da lança sagrada. Quanto aos detalhes exatos do negócio, vou deixá-los a critério do Luke, já que não entendo nada de negócios como esse. Ele não me perguntaria nada sobre isso se não tivesse certeza de que poderia lucrar com isso. Você realmente concorda com isso?
Se você conseguirá ou não algum dinheiro com o negócio depende inteiramente da sua habilidade como corretor, e me disseram que você não tem deficiências nesse quesito. Dito isso, eu ainda preferiria a negociação 1 para 1 do que qualquer outra, já que parece uma opção mais segura. Entendo. Embora a lança sagrada seja uma boa arma, desta vez, foi vendida por muito pouco dinheiro. Eu diria até que o valor pelo qual foi vendida foi inapropriado para o seu valor real. No que diz respeito a varinhas, um cajado com a habilidade absorção de MP deve ser uma compensação mais do que adequada. Agora, se você realmente quer uma arma com a habilidade absorção de MP, você prefere escolher um cajado com a habilidade absorção de MP ou uma lança sagrada, cuja fusão pode ou não ser bem sucedida. Luke calcula as perspectivas da potencial transação enquanto murmura coisas para si mesmo. Se o objetivo do licitante não for a lança sagrada em si, mas sim uma arma com a habilidade absorção de MP, então ele certamente concordará com este acordo, pois poderá obter tudo o que desejar. Aliás, ele conseguiria uma arma com a habilidade absorção de MP se tentasse infundir um cristal de habilidade adequado na arma, já que a lança sagrada possui 5 slots de habilidade vazios. Mas, como a outra parte não tem como saber disso, ele não deveria ter motivos para recusar o acordo se o oferecêssemos a ele. Então, que tal? Com certeza. Conversamos mais tarde, então. Felizmente, o licitante vencedor também é um corretor, então pode ser uma vantagem para nós. No entanto, como ele precisa relatar tudo ao cliente, não espero uma resposta rápida dele. Claro, mas entre em contato comigo assim que receber uma resposta. Por enquanto, vou voltar para casa. Este leilão foi uma boa experiência para mim. Obrigado por me convidar para vê-lo hoje. Posso dizer a mesma coisa. Muito obrigado por hoje. Separei-me de Luke e saí do salão de leilões. Na recepção, entreguei o papiro com a prova da minha participação no leilão e, em seguida, deixei a guilda dos mercadores. Cheguei em casa pela parede da sala. Estou de volta. Aconteceu alguma coisa ruim, mestre? Demorou um pouco para você voltar. Não, nada de ruim aconteceu, então você não precisa se preocupar com isso. Passei um tempo inesperadamente longo no prédio da Guilda dos Mercadores, mas agora que esse assunto estava resolvido, rapidamente me animei enquanto nos preparávamos para entrar no labirinto hoje. Hoje, fomos caçar no 17º andar do labirinto de Aruba. A exploração progrediu sem problemas. Os monstros que mais encontramos no 17º andar foram sereias-chaleira emparelhadas com conchas de molusco, e ambos os monstros são fracos contra a magia de terra. Portanto, este nível pode ser classificado como fácil. No entanto, não é tão fácil quanto o 16º andar do labirinto de Curatar, apenas porque os inimigos aqui são um pouco mais fortes e têm mais HP do que no andar inferior. Como eu já havia obtido um cristal mágico branco, não havia necessidade de usar a habilidade cristalização vezes 64, então pude zerar meus pontos bônus e reorganizá-los ao meu gosto. Aloquei os pontos para a habilidade aumento de experiência ganho, obviamente. Graças a isso, Roxane finalmente subiu de nível para guerreira nível 30. Assim que vi isso, verifiquei a lista de classes de Roxane nas configurações de classe de grupo. Roxane adquiriu a classe de cavaleira, exatamente como eu esperava. Parece que minha hipótese de que você precisa de guerreiro nível 30 para desbloquear a classe de cavaleiro estava correta, afinal. Isso é ótimo. A lista de classes atuais de Roxane é a seguinte: Guerreira nível 30, Guerreira Bestial nível 32, Chefe de Vila nível 1, Monja nível 2, Aldeã nível 8, Fazendeira nível 1, Espadachim nível 1, Exploradora nível 1, Herbalista nível 1, Mercadora nível 1, Assassina nível 1, Cavaleira nível 1. Espere um segundo. O que essa classe medonha chamada Assassina está fazendo na lista de classes da Roxane? Nunca vi isso antes. Roxane estava envolvida em algum tipo de assassinato? E se sim, quando exatamente foi? Deve ter sido recentemente, porque se uma classe assim tivesse aparecido na lista de classes dela antes, eu definitivamente teria notado. Na verdade, talvez não seja exagero dizer que, no caso de Roxane,
Conseguir tal classe seria moleza para ela, já que muitos guerreiros parecem já ter morrido em suas mãos. Isso só reforça a minha noção de que, embora Roxane seja uma garota adorável, ela também pode ser assustadora às vezes, especialmente quando envolve labirintos e batalhas. O que foi, mestre? Não, espere. Tecnicamente, quando matamos aqueles bandidos que tentaram nos emboscar, acho que se pode argumentar que o que fizemos com eles foi um assassinato. Também pode ser que, no caso da Roxane, uma classe de guerreira nível 30 fosse necessária para desbloqueá-la, assim como a classe de cavaleira. Dito isso, embora eu também seja um guerreiro nível 30, não tenho essa classe na minha lista de classes, então, aparentemente, assassinato não parece ser a condição que precisa ser cumprida para adquirir essa classe. Não é nada, Roxane. Gostaria de voltar para casa e descansar? Sim, certamente. Desviei da pergunta e voltei para casa imediatamente. Não vou descansar até descobrir quais são as condições necessárias para adquirir a classe assassino. Mas antes disso, provavelmente devo conseguir a classe de chefe de vila o mais rápido possível. Eu retiro todo o conteúdo da minha caixa de itens. Há algo errado, mestre? Desta vez, Shelry me faz essa pergunta com olhos frios. Não são os olhos dela que estão frios. Sou eu que estou paranoico de novo. Será que a minha preocupação está tão estampada no meu rosto assim? Só quero fazer um pequeno experimento, só isso. Você quer participar também, Shelry? Tudo o que preciso fazer é tirar todos os itens da minha caixa de itens. Shelry aceitou minha proposta bem rápido. Talvez esteja tudo bem, mas ela continua me lançando aqueles olhares frios. Preciso pensar em algo para distraí-la, senão ela vai ficar ainda mais desconfiada do que vai acontecer a seguir. Espere um momento antes de começarmos, ok? Lembro que tem um cristal de habilidade de lagarta verde e uma miçanga. A que preciso é uma das miçangas que a Shelry fez e guardei porque tinha um slot de habilidade vazio. Tiro-a da minha caixa de itens e passo-a junto com o cristal de habilidade para a Shelry. Você quer que eu os funda? Por favor, faça isso. Pois bem, Roxane, olhe para mim e diga, nomeação. Nomeação? Sim, está correto. Pedi a Roxane para dizer isso depois que eu mudei a classe dela para Cavaleira nível 1, é claro. Obrigá-la a fazer isso seria muito mais rápido do que explicar em detalhes, o que poderia levar um tempo desnecessariamente longo. Um encantamento deve surgir na cabeça de Roxane depois de dizer nomeação. Nomeação. O quê? A expressão no rosto de Roxane mudou. Parece que tudo correu bem. Nomeação é uma das habilidades de um cavaleiro. Você entende o que isso significa, Roxane? Significa que você é uma cavaleira agora. Sou uma cavaleira agora? Sim, aparentemente. Esta habilidade que você acabou de usar permite que a pessoa com a classe de cavaleiro nomeie outra pessoa como chefe da vila. Dirigindo-se à confusa Roxane, Shelry, que havia fundido com sucesso o cristal de habilidade com a miçanga, entregou-me a recém-criada miçanga sacrificial. Como esperado de alguém tão intelectual, Shelry parece saber sobre a habilidade nomeação e seus efeitos. É mesmo? Obrigada. Como esperado de Shelry. Eu pensava que, para se tornar um cavaleiro, era preciso muitos anos de treinamento como guerreiro. Mas a senhorita Roxane é guerreira há pouco tempo, então não entendo como isso é possível. Tenho certeza de que deve ser por influência do mestre. Mestre, desço. O entusiasmo de Roxane Miria surpreendeu a cética Shelry, que mais uma vez me olhou com olhos duvidosos. Não, tenho certeza de que deve ser algo relacionado estritamente a Roxane. De fato, essa parece ser a explicação mais plausível. Ela concordou comigo nisso, e eu definitivamente consigo entender o porquê. Como esperado da irmã mais velha, desço. Você quer que eu nomeie chefe da vila, mestre? Por favor, faça isso. Regra do imperador que governa o mundo. Roxane tentou usar o encantamento nomeação.
Mas não funcionou. Parece haver um problema com a grafia de algumas palavras de Ibrahim. Vou tentar primeiro, então certifique-se de ouvir com atenção, ok? Ok, entendido. O imperador que governa o céu e a terra, que reine sem resistência. Nomeação. Eu estava de frente para Shelry enquanto recitava o encantamento da habilidade nomeação em voz alta. Como havia cancelado a habilidade bônus omissão de encantamento antes de selecionar a classe de cavaleiro, consegui ver o encantamento e recitá-lo corretamente. A classe de Shelry agora é chefe de vila nível 1. Como esperado do mestre. Tentarei repetir o encantamento agora. O imperador que governa o céu e a terra, que reine sem resistência. Nomeação. Roxane recitou o encantamento novamente enquanto me encarava. Quando verifiquei, minha primeira classe se tornou chefe de vila nível 1. Como eu esperava, nomeação faz com que a classe de chefe de vila obtida ocupe o lugar da sua primeira classe. Portanto, caso você tenha explorador como sua primeira classe, sua caixa de itens precisa estar vazia, caso contrário, não funcionará. Eu estava certo em esvaziá-la antes. Ah, muito bem, Roxane. Muito obrigada, mestre. Deveria ser proibido para um cavaleiro nomear um chefe de vila sem permissão oficial. Só para esclarecer. Eu também fui nomeada chefe de vila? Shelry nos interrompe novamente com seu discurso pessimista. Então, nomear alguém como chefe de vila sem permissão é considerado proibido, não é? Bem, isso parece lógico. Afinal, se todos pudessem ser nomeados chefes de vila a seu próprio critério, isso sem dúvida causaria o caos. Não, Shelry, você não é mais a chefe de vila. Eu disse isso porque já tinha mudado a classe dela de volta para a Mestra Ferreira. Está tudo bem. Além disso, será nosso segredo, então ninguém poderá descobrir. Certo, Miriam? Não conte isso a mais ninguém. Segredo, desço. Bem, ninguém vai descobrir enquanto eu não a selecionar como minha primeira classe. Além disso, nem tenho certeza se devo escolher essa classe, pois ela não parece ser tão útil em combate, e se a classe não puder nos ajudar em combate, então não tem utilidade para ela. Talvez seja por isso que qualquer cavaleiro pode nomear qualquer um como chefe de vila? Porque é uma classe tão inútil que ninguém gostaria de usá-la de outra forma. Bem, acho que essa é uma maneira de ver as coisas, mas... A propósito, Shelry, você sabe alguma coisa sobre a classe assassino? Perguntei a Shelry, que parecia ainda bastante perplexa com tudo o que estava acontecendo. Em termos de utilidade, assassino parece ser infinitamente mais útil que chefe de vila. É uma classe bastante incomum. Se bem me lembro, tem algo a ver com veneno, porque dizem que assassinos lutam com suas armas imbuídas de veneno para poderem matar seus alvos com mais eficácia. Veneno, hein? Se isso for verdade, então acho que Roxane realmente preencheu os requisitos para se tornar uma assassina, já que matou muitos inimigos usando veneno, mesmo que ela já fizesse isso quando criança, quando estava brincando. Pelo contrário, ainda não usei nenhuma arma coberta com veneno ou outros itens envenenados desde que cheguei a este mundo. Então, se envenenar o inimigo é a condição necessária para adquirir essa classe, não deveria ser tão surpreendente que eu ainda não tenha a classe assassino, embora eu tenha minha classe guerreiro no nível 30, assim como a Roxane. Defini assassina como a primeira classe de Roxane e então verifiquei seus efeitos nas configurações de classe de grupo. Assassina nível 1. Efeitos. Aumenta inteligência, pequeno, aumenta espírito, pequeno. Habilidades. Aumento de chance de efeito de status anormal, resistência a status anormal. Como a classe possui habilidades relacionadas a infligir e resistir a estados anormais, imagino que envenenar o alvo seja realmente uma condição necessária para adquiri-la. Ela também possui dois efeitos, ambos concedendo pequenos aumentos em atributos interessantes. Como esta classe afeta os atributos de INT e SPI, respectivamente, isso significa que inteligência e espírito podem ser afetados por outros estados anormais além de envenenamento. Claro, inteligência também está relacionada à magia.
Já a testei inúmeras vezes e concluí que meu poder de ataque mágico aumenta com o aumento da minha inteligência, e isso é sempre bom. Quanto mais poderosas minhas magias, melhor. Como também beneficia outros membros do grupo, com certeza será bastante útil. Esta habilidade resistência a status anormal também parece muito interessante. A classe assassino possui duas habilidades relacionadas a status anormais. Uma é resistência a status anormal e a segunda é aumento de chance de efeito de status anormal. Isso significa que uma está relacionada a ataques que infligem status anormais ao atacar, e a outra protege contra ser infligido com status anormais? Se for esse o caso, então acho que preciso usar veneno com minha arma para que esta habilidade seja útil. Resistência a status anormais também é uma habilidade bastante atraente, pois se funcionar exatamente como eu penso, significaria que não teríamos mais que temer sermos afetados por status como veneno, paralisia ou sono. E mesmo que fosse uma habilidade que não afetasse todo o grupo, contanto que uma pessoa tivesse sua resistência a status anormais aumentada, a sobrevivência geral de todo o grupo ainda dispararia. A única desvantagem que essa habilidade pode ter é que ela pode se tornar inútil ou obsoleta se conseguirmos equipamentos que tenham habilidades ou resistências semelhantes incorporadas. Além disso, e como essas habilidades podem ser imensamente úteis para nós, acho que não faria mal nenhum tentar adquiri-las também. Tudo bem. Vamos fazer um experimento. Que experimento seria esse desta vez? Desta vez, o experimento seria eliminar os monstros usando veneno. Shelry, o monstro nativo do 10º andar do labirinto de Aruba, era a formiga NT, certo? Isso mesmo. Coloco todos os itens que tirei de volta na minha caixa de itens e vou para o 10º andar do labirinto de Aruba. Por enquanto, a classe de Roxane foi alterada de guerreira nível 30 para cavaleira nível 1. Seus atributos vão cair um pouco por causa dessa mudança, mas, no geral, não deve afetá-la tanto, já que ela raramente é atingida, graças às suas habilidades divinas de esquiva. Dessa vez, não usaremos a resistência aumentada a status anormais dada pela classe assassino, e como espero que as batalhas sejam prolongadas, também me equipei com a classe alquimista para poder conjurar revestimento nas garotas, caso fosse necessário. Supostamente, você pode conseguir a classe de assassino atacando inimigos com veneno, mas essa estratégia pode não funcionar apenas com armas envenenadas. Como a probabilidade de ativar status anormais é baixa, talvez precisemos usar aumento de chance de status anormal. Não tem jeito, já que eu esperava tanto. Então, acho que reunimos ferrões venenosos suficientes, então provavelmente podemos prosseguir e começar este experimento. Como Roxane já tem a classe de assassina, desta vez serei eu quem jogará os ferrões venenosos nos inimigos. Enquanto eu fizer isso, vocês três não atacarão os inimigos, ok? Coletei cerca de 20 ferrões venenosos, então espero que ter tantos deles seja suficiente para cumprir o propósito do experimento com perfeição. É claro que devo antecipar que atirar um ferrão venenoso não necessariamente resultará em infligir o veneno no inimigo, mas com tantos deles de uma vez, quero acreditar que não será um grande problema. O que devemos fazer se alguma das formigas NT começar a mostrar sinais de querer usar uma habilidade? Se chegar a esse ponto, então quero que você ataque com sua lança, Shelry. Respondo à pergunta de Shelry. Como ela tem a lança com interrupção de encantamento, atacá-lo em inimigos que estão prestes a usar suas habilidades ou magia é sua função exclusiva agora. Como alternativa, você sempre pode tentar se esquivar do ataque de habilidade da formiga NT. Se você esquivar corretamente, não será envenenado. Sim, pode ser verdade, mas só para alguém como você, que é uma deusa em esquivar, Roxane. Olho para Shelry e aceno com a cabeça. Ela reconhece. Quando um grupo de 3 formigas NT entra na minha linha de visão, lanço tempestade de água em direção a elas. 2 delas caem imediatamente enquanto a outra ainda está de pé. Espero uma oportunidade para disparar um ferrão venenoso na formiga NT sobrevivente, mas era mais fácil falar do que fazer, já que ela estava constantemente se movendo e se recusava a ficar parada no mesmo lugar.
Quando Roxane era criança e atirava ferrões venenosos nos golems de pedra, ela provavelmente conseguiu eliminá-los não porque estava aplicando veneno neles durante o golpe final, mas aplicando veneno neles no início da batalha, permitindo que a condição diminuísse lentamente seu HP até que eles finalmente caíssem mortos. Se eu derrotar um monstro envenenando-o apenas no final, é provável que eu não adquira a classe de assassino. Ainda assim, não custa nada tentar, só por precaução. Afinal, se você acabar com um monstro com as mãos nuas, você adquire a classe de monge, então existe a possibilidade de que o mesmo aconteça com o assassino. No entanto, não importa como você olhe, derrotar um monstro envenenando no início da batalha é difícil. Eu pensei que seria relativamente fácil, mas receio que eu estivesse enganado. Roxane segura seu escudo e fica em frente à formiga NT. Tudo bem, se Roxane conseguir mantê-lo ocupado o tempo todo, Shelry não precisará cancelar seu ataque de habilidade. Olho para Shelry e faço sinal para ela não usar a lança, e ela concorda. No entanto, se Roxane continuar perto dela, existe a possibilidade de que isso não seja mais considerado como derrubar um monstro envenenando no início da batalha. Agora que penso nisso, como sei que o veneno foi infligido com sucesso em um inimigo? Quando um monstro é envenenado, sua cor empalidece um pouco. Pergunto a Shelry enquanto arremesso um ferrão venenoso em um monstro. Enquanto isso, Roxane se esquiva de um ataque da formiga NT. Sua cor empalidece um pouco. É possível notar tal mudança na cor de um monstro neste labirinto escuro e mal iluminado? E se não empalidecer, isso significa que a aplicação do veneno falhou. Veneno, desço. Quando lanço outro ferrão venenoso, Miria grita de repente. Ao mesmo tempo, a formiga NT desaba. A cor mudou. Sim, desço. Miria parece ter notado a mudança na cor da formiga NT. No entanto, ainda não entendi. Para mim, parece exatamente a mesma de antes. No entanto, a formiga NT desmoronou imediatamente. Será que seu HP caiu para 0 devido ao primeiro ataque do ferrão venenoso? Parece que sim. Se aconteceu assim, acho que é mais provável que eu já tenha reduzido bastante seu HP com um ataque mágico antes. Abro a interface de configurações de classe e verifico a lista das minhas classes disponíveis. Como eu suspeitava, consegui adquirir a classe Assassino nível 1. Portanto, parece que infligir veneno no alvo com o golpe final parece aceitável. Bem, então é isso para mim. Shelry será a próxima, ok? Entendido, mestre. Mandei Shelry me seguir e fazer exatamente o que eu fiz. A formiga NT que acabei de eliminar dropou outro ferrão venenoso, é claro, então o pegamos imediatamente. Quanto mais ferrões, mais chances para Shelry. Além disso, com isso, nosso estoque de ferrões venenosos foi reabastecido imediatamente. O próximo grupo é composto por 2 formigas NT e uma cabra fugitiva. Depois de aproximá-las, conjuro tempestade de água. Ambas as formigas NT caem. A cabra fugitiva, no entanto, ainda está de pé. Droga! Bem, pelo menos as 2 formigas estão mortas, então eu persigo a cabra fugitiva com uma bola de água. Ela desmorona em 2 feitiços. Precisamos aumentar o estoque, pelo menos. Seguimos para o próximo local, onde o próximo grupo de monstros é composto por 2 formigas NT. Eu elimino uma delas instantaneamente com um feitiço de magia de água. Lança! Vamos lá! Recebo a lança de Shelry e entrego a ela os ferrões venenosos. Shelry se inclina um pouco por trás de Roxane e então lança um ferrão venenoso na formiga NT, enquanto Roxane se defende levemente do ataque. Shelry então usa a abertura que criou com isso para lançar outro ferrão venenoso nela. Aí vem! Logo após anunciar isso, Roxane recua. Shelry e eu, que estávamos atrás dela com os ferrões venenosos e a lança em mãos, respectivamente, recuamos imediatamente. Uau! Mesmo que aquela formiga NT estivesse definitivamente de costas para nós, seu movimento agora parecia tão rápido quanto se tivesse olhos nas costas observando tudo ao redor. Voltei correndo imediatamente.
Depois de percorrer uns 5 metros, olhei para trás e vi Shelly e Miri a reboque. Roxane, no entanto, parou no meio do caminho. Ela não recuou completamente. Provavelmente sabia exatamente o que fazer por experiência própria. Volto para Roxane quando a formiga NT já havia entrado em colapso. Foi envenenada corretamente? Sim. Com o último arremesso. Shelly parecia ter envenenado a formiga NT com o último ferrão venenoso que ela jogou nela. Como ela não tem guerreira nível 30, não consegue adquirir a classe de assassina sozinha. Há também o problema de não conseguir confirmar se a mudança de status realmente ocorreu com o inimigo, mas, neste momento, é algo que não tem jeito. Eu achava que o ataque de habilidade dela não podia ser esquivado. Como você conseguiu fazer isso? Para mim, foi mais um feito do que uma manobra evasiva. Eu digo enquanto devolvo a lança para Shelly. Construir um círculo mágico sempre leva tempo, e durante o tempo que leva para formá-lo, você pode ter tempo mais do que suficiente para sair do alcance do ataque. É isso que ela quis dizer com o que acabou de dizer? Certamente não pode ser chamada de manobra evasiva. Sem mencionar que será difícil de realizar para qualquer pessoa além da Roxane, que é especial em esquivar e evadir. Consegui escapar com sucesso porque estava lá atrás desde o começo, então definitivamente não conseguiria fazer algo assim, mesmo que minha vida dependesse disso. Como esperado da irmã mais velha, desço. Parabéns, desço. Para Roxane não desistir, essa positividade de Miriam pode ser necessária. O ataque de habilidade dela pode ser evitado. Shelly e Miriam também conseguem. Elas conseguem fazer isso? Sério? Você não disse. Será que é mesmo assim? Ou será que não existe a palavra impossível no dicionário de evasão da Roxane? Olho involuntariamente para Shelly, mas ela evita meu olhar e se vira. De qualquer forma, Miriam é a próxima. Sim, desço. Como ainda temos mais de 10 ferrões venenosos em nossa posse, além dos 2 que acabamos de recuperar, decido continuar com o experimento. O próximo grupo é composto por 4 formigas NT, mas, infelizmente para elas, apenas uma delas será poupada. Conjuro tempestade de água. 2 delas desabam imediatamente. Lanço bola de água em uma das 2 restantes, enquanto Roxane avança e bloqueia a última. Mira então dispara um ferrão venenoso na formiga NT com quem Roxane estava lutando, atrás dela. Estou posicionado atrás de Miriam, segurando os ferrões venenosos adicionais, pronto para passá-los para ela. Aqui. Miriam vira a parte superior do corpo e recebe outro ferrão venenoso de mim. Assim, nós 2 poderemos sair dali rapidinho se precisar. Enquanto isso, Roxane desvia facilmente do ataque da formiga NT, deixando-a aberta para um possível ataque. Veneno, desço. Tento entregar-lhe mais um ferrão venenoso, mas assim que estendo a mão para ela, ela me impede. Será que as formigas NT realmente se tornam suscetíveis a serem envenenadas depois de entrarem no estado em que se preparam para usar sua habilidade e o círculo mágico se forma abaixo delas? Seria ótimo se esse fosse realmente o caso, pois isso tornaria a luta contra elas muito mais fácil. A formiga NT investiu direto contra Roxane, mas ela recebeu a investida com o escudo e a bloqueou completamente, impedindo que ela causasse dano a alguém. Será que há algum indicador visual de que a formiga NT foi envenenada? Talvez a cor dela mude um pouco? Roxane se esquiva levemente do próximo ataque da formiga NT, e então a formiga cai no chão, onde se transforma em fumaça e desaparece rapidamente. Parece que conseguimos envenená-la de fato. Com isso resolvido, todos os membros do meu grupo atual devem conseguir a classe de assassino. Com exceção da Miriam, é isso, mas é compreensível, já que ela não atingiu o nível 30 como guerreira, então não atende aos requisitos necessários para desbloqueá-la. No entanto, esta classe deve ser especialmente útil para Miriam, já que ela está sempre na vanguarda, onde a probabilidade de sofrer um efeito de status negativo é muito maior. Assim que seu próprio conjunto de equipamentos estiver completo, farei com que ela se torne uma assassina para ver como ela se sairá com ela. É isso pessoal, esse capítulo termina aqui.
Se inscreva no canal para ser notificado sobre novos capítulos. À sua direita, um possível próximo capítulo, ou o último vídeo lançado. À sua esquerda, um vídeo que o YouTube recomenda para você.